Olá, eu sou o professor Celso. Hoje a gente vai explorar o tema no conto, os verbos contam histórias. Aula 5 do segundo bimestre. A habilidade a ser contemplada é F69 LP 47 do AE3, que é contemplada pelo livro do estudante, volume 2, entre as páginas 17 e 22. Vamos lá, é leitura de conto. O objetivo principal é ler um trecho de conto realista, identificando elementos da narrativa, analisar o texto inferindo o significado de palavras desafiadoras. O conto, para a gente começar a falar, é interessante que a gente tenha sempre em mente o que vem em sua mente quando você pensa em um conto que conhece, quais são as informações que você acaba agregando. Aí a gente vai fazer um pequeno texto aqui no Mentimeter e vamos ver quais são as palavras que a gente mais encontra quando fala de mente. Eu vou dar um tempinho para vocês entrarem e fazerem as suas opções. Vamos lá. Pronto, entramos, aí a gente já tem aqui o resultado. Olha que maravilha, a quantidade de informações que a gente consegue. Levando em consideração que a grande maioria aqui são esses em ponto com as letras um pouco maiores, né? Imaginação, narrativa, conto de fadas, era uma vez, esse aqui é bastante importante. Por que isso? A gente começa a entender o que é real, o que é realidade. Considere então que você leu as duas narrativas mencionadas abaixo e responda o que se segue. Texto A. Era uma vez um homem que encontrou um tesouro mágico que mudou a sua vida. Já no texto B a gente tem um homem acordou atrasado, perdeu o ônibus e foi demitido no mesmo dia. As perguntas para essas questões, para esses dois textos são: quais dessas histórias parece mais próximo da vida real? E por quê? E qual delas poderia acontecer com você ou com alguém que você conhece? Então, se a gente analisar cada situação dessa, a gente percebe uma diferença. Vamos lá. A resposta, quer dizer, a gente tem mais algumas experiências para serem feitas aqui. Leia então as frases. Essa história não é real, isso acontece na vida real, ela teve uma atitude muito realista. Olha a diferença, real e realista. Agora nós vamos responder o que significa real nessas frases e o que você quer dizer, ou melhor, o que quer dizer realista. Vamos lá, pensando um pouquinho. Pensamos então, aí a gente vem aqui, as respostas. Real é verdadeiro, é aquela coisa que é possível, que acontece de fato. E já o realista é algo que mostra a vida como ela é, a realidade, aquilo que pode acontecer com qualquer um. Repetindo então, real é qualquer coisa que seja verdadeira e possível que acontece de fato. E realista, algo ou alguém que mostra a realidade como ela é, ou seja, o cotidiano, o dia a dia, tá? Então tem essas diferenças que a gente pode explorar. Vamos pensar então num exemplo prático, o filme do Homem-Aranha. Olha que legal, acho que é um exemplo bastante importante, porque ele mostra situações da vida real. Aí fica com vocês para me responder daqui a pouco. Os personagens que aparecem são pessoas comuns ou especiais? Os problemas da história que poderiam acontecer de verdade, ou seja, esses problemas que a história do Homem-Aranha conta, poderia acontecer de verdade? Vamos ver então as respostas que a gente tem para isso e entender o que é realista e o que não é, com esse exemplo do Homem-Aranha, que eu acho que é bem interessante. O que faz uma história parecer mais real? Que tipo de personagem aparece nessas histórias? Que tipo de problema essas histórias apresentam? Se a gente pegar novamente o exemplo do Homem-Aranha, a gente vai ver que todas essas situações aqui são comuns dentro do filme. Vamos dar uma olhada lá. O que faz, né, as respostas para isso? Em uma história realista, sempre vai ter personagens comuns. No filme do Homem-Aranha, você percebe que tem os personagens que são comuns, tem situações do cotidiano, problemas possíveis e um final nem sempre feliz, mais próximo da realidade. Mas você percebe que o Homem-Aranha tem muita informação que é fictícia, está próximo da realidade. Então ele acaba trazendo essas duas coisas. Pode ser real? Até pode, mas nem tanto. Então o que vocês esperam encontrar dentro de um conto realista? Vamos lá, aqui são as características e para a gente reservar e guardar sempre, tá? A sua estrutura no conto precisa sempre apresentar, ter, né, uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax e o desfecho. Existem vários tipos de conto,
realistas fantásticos, de terror, populares, psicológicos. Aí tem, isso aqui é dentro de uma característica que se abre dentro dessa situação, tá? E dentro do conto realista a gente vai ter situações da vida cotidiana, ela aborda condições especiais, sociais, psicológicas, morais e personagens e ambientes. Foca também em eventos plausíveis, aqueles que são muito fáceis de você tocar, de acontecer contigo, e desperta em que lê as reflexões sobre a realidade, relações humanas e questões sociais. Muitas vezes ele funciona como espelho da sociedade e comportamento humano. Um dos grandes escritores que utiliza o conto e essa situação de real e realista é Machado de Assis. A gente vai ter nas próximas aulas algumas experiências e alguns exemplos bem práticos com ele, com o conto realista. Aí a gente tem aquelas perguntinhas que a gente precisa responder para fixar. Que tipo de conto retrata pessoas comuns, situações do cotidiano e sentimento humano sem recorrer ao fantástico? O mágico, o psicológico, o realista cotidiano ou popular tradição? Vamos lá, realista cotidiano. Aí a gente percebe que essa ligação realista e cotidiano vai estar sempre em paralelo. A gente vai ter sempre elas ambas juntas. Então é isso, gente. Conto realista, a gente já entendeu como é que é, abordamos essa habilidade, a E3 e o livro do estudante complementa com os exercícios da página 7 a 12, que a gente corrige na próxima aula. No próximo encontro, a gente vai entender os efeitos de sentido e tempos verbais presentes dentro do conto. Tempo verbal que vai dar essa situação. Muito obrigado e a gente fica por aí. Até mais.